paz, meus queridos. Bom dia. Que bom que você chegou nesse devocional. Mais um momento em que nós largamos tudo e nos concentramos na palavra de Deus. Uma palavra que é viva, uma palavra que vem para nos curar, para nos exaltar, para nos animar. Seja qual o objetivo que Deus tem com a sua palavra hoje, nós aceitamos, porque nós queremos ser moldados pelo Senhor. E a palavra do Senhor é justamente isso. Em Jeremias capítulo 18, o vaso do oleiro. Como nós somos vasos nas mãos do oleiro. Quando o Senhor faz o chamado para as nossas vidas, Ele já tem um objetivo específico definido. Quando Ele nos tira lá do mundo das trevas, Ele tem um projeto definido para cada um de nós. Mas é necessário buscar a santificação e viver um processo de purificação das nossas falhas, dos nossos erros e daqueles resíduos que ainda ficaram do mundo em que nós vivíamos antes, para que daí sim o nosso oleiro, o nosso Senhor, possa trabalhar nas nossas vidas e que aí possamos sim alcançar o propósito que Ele tem definido para cada um de nós. Acompanhe em sua Bíblia. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Aleluia! Nós estamos nas mãos do Senhor e Ele fará de nós aquilo que Ele achar necessário. Nós podemos ver também em Romanos 9, 21, ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Precisamos nos colocar à disposição do nosso Senhor, sem murmurar, sem reclamar. Mas o que é verdadeiramente o vaso nas mãos do oleiro? Para entendermos bem o que isso significa, é preciso entender qual o processo necessário para que essa transformação ocorra. Assim como o oleiro vai moldando, vai tirando todas as impurezas do barro, assim o Senhor trabalha em nossas vidas. E Paulo nos adverte sobre a possibilidade de ter vasos para honra, mas outros para desonra. Então, não é preciso apenas ser um vaso, mas sim saber com que finalidade eu e você seremos usados como esse vaso. Ser um vaso de honra para o Senhor requer de nós separação. Para que o barro seja um vaso, é preciso que antes ele seja retirado do lugar onde ele estava. Muitas vezes nós nos encontramos em situações, em circunstâncias ou em lugares onde a manifestação de Deus em nossas vidas se torna difícil ou impossível. Vemos aí Deus agindo também na vida de Abraão, retirando ele da sua terra, da sua parentela e da casa dos seus pais para um lugar onde ele mostraria todo o seu poder, toda a sua glória e manifestaria os seus projetos na vida dele. Seria muito difícil a ação de Deus nessa situação em que ele se encontrava,
Com certeza a sua família, as tradições do povo o influenciaria nas suas decisões. Meus queridos, conosco não é diferente. Se quisermos ser um vaso, é preciso que nos separemos de tudo aquilo que possa interferir na nossa relação com Deus e na ação de Deus em nossas vidas. Muitas vezes eu e você nos encontramos em um trabalho onde temos que tomar decisões que não agradam a Deus, que são contra a lei, ou nos encontramos em situações de adultério, prostituição, mentiras, enganos, e com certeza não veremos a ação de Deus em nossas vidas. Se verdadeiramente eu e você quisermos ser um vaso de honra nas mãos do Senhor, é preciso que deixemos que a nossa vida seja levada pelo Espírito Santo de Deus. Outra coisa que nós necessitamos é obediência. É quando Deus nos manda, nós temos que ir à casa do oleiro para que sejam feitas transformações. Ninguém pode ser um vaso lindo, maravilhoso, perfeito, se não passar pelas mãos do oleiro. Muitos até se separam do mal, da prostituição, do adultério, dos vícios, da mentira, do engano, mas eles não têm disposição de ir até o oleiro para que o seu caráter seja transformado e seja de acordo com o caráter de Cristo. Vemos a história que Jesus nos conta do jovem rico. Aparentemente ele tinha todas as qualidades de um servo do Senhor, ofertava, ajudava, guardava as leis, porém seu coração não conseguia se desvincular totalmente dos seus bens. Na casa do oleiro, meu querido, é onde o barro vai começar a passar por uma transformação. E essa transformação envolve alguns processos. E nem sempre esses processos são fáceis. Pode ter dor, pode ter momento em que nos sentimos ameaçados, momento em que nós temos que sair da nossa zona de conforto, mas Deus quer trabalhar em nossas vidas. O primeiro processo envolve o amassamento do barro. O mesmo tem que ser amassado por diversas vezes, pois existem várias bolhas dentro do barro que precisa ser desfeita. Caso contrário, elas vão se romper depois do vaso pronto e vão causar rachaduras. Dessa forma, vai ser totalmente inútil a utilização desse vaso. Da mesma maneira, eu e você, nós temos que passar por esse processo. Devemos ser amassados, não só uma vez, mas talvez diversas vezes. É preciso sair toda a raiz de amargura, todo o rancor, toda a vaidade, toda a soberba, toda a mentira. Todas essas bolhas têm que ser retiradas para que eu e você sejamos vasos perfeitos. Mas sabemos que nenhum barro é amassado sem antes ele ser molhado. E essa água que molha o barro representa o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Ele se encarregará de nos tornar maleáveis para a ação de Deus em nossas vidas. Sem essa água do Espírito Santo em nós, esse processo se torna muito difícil. Sem o Espírito Santo não há essa transformação, esse trabalhar de Deus em nossas vidas. Ao invés das mãos delicadas de Deus, poderemos sofrer com a intervenção de algo sem vida, sem sentimento, sem um propósito. E depois de umedecido e amassado, o barro agora ele vai para a roda.
Sabemos que a roda do oleiro é composta por duas outras rodas, uma na parte inferior e outra na parte superior, uma mexida pelos pés e outra na parte superior onde é colocado o barro. O que mais me chama a atenção, meus queridos, nesse caso, é que o barro não pode ser colocado nas extremidades da roda, porque no momento em que ela se movimentar, o objeto que estiver colocado na extremidade será lançado fora, o que tornará muito difícil que esse barro seja trabalhado. Meus queridos, o único lugar na roda onde o barro pode ser colocado sem sofrer interferência é no centro. Aleluia! Dessa forma será possível a ação do oleiro. E isso significa que para mim e para a tua vida, para que haja sucesso, prosperidade, que avancemos na família, no ministério, para que eu e você nos tornamos um vaso, é necessário estarmos no centro da vontade de Deus. Somente assim seremos moldados segundo o seu propósito. Aleluia! E depois do barro estar no centro da roda, o oleiro começa o processo de transformação do vaso. Isso exige que o oleiro trabalhe tanto a parte exterior como a parte interior. Essa ação é executada ao mesmo tempo. Eu e você também. Nós não seremos um vaso sem que antes o nosso caráter seja moldado. A transformação começa de dentro para fora. As bolhas, as imperfeições que ainda temos por dentro devem ser tiradas para que resplandeça em nós a glória do Senhor. Muitas pessoas, inclusive nós, às vezes só observamos o exterior, mas Deus observa o nosso interior. Isso significa que nós não devemos nos importar somente com a nossa aparência. Pelo contrário, nós, como filhos do Rei, devemos nos apresentar como príncipes por dentro e por fora. Pois quando o meu coração está limpo, puro, onde há santidade, transparece do lado de fora a alegria do Senhor. E por isso, meus amados, precisa haver em nossas vidas submissão. Submissão a Deus, submissão ao nosso oleiro. Assim como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Muitas vezes, as prioridades do barro pode torná-lo em pouca qualidade. A dureza do nosso coração, nossa vaidade, nosso orgulho, nossa incredulidade, a avareza, a nossa insensibilidade ao Espírito Santo ou à palavra de Deus, a vaidade, a soberba, tudo isso pode se tornar de pouca qualidade. E então Deus precisa tornar a fazer outro vaso. Mais uma vez o Senhor vai ter que trabalhar em nós, porque o plano do oleiro é fazer que aquele vaso seja mudado. A ideia que nos passa é que seja um vaso de honra. Talvez Deus estivesse fazendo aquele vaso para ser cheio de óleo, mas devido à sua qualidade, porque a pessoa não se deixa moldar, talvez ele foi moldado apenas para uma outra finalidade qualquer, sem muita importância. Deus pode mudar os seus planos para as nossas vidas se eu e você não nos deixarmos moldar segundo a sua vontade. Queridos,
Não resista, não murmure, não reclame, não questione a Deus o porquê o processo está doendo. Ele quer fazer você perfeito, para ser cheio da unção, para resplandecer a glória do Deus Todo-Poderoso. Todo esforço valerá a pena. E depois de moldado esse vaso, segundo a vontade do oleiro, é hora de ir para o fogo. É justamente nesse processo onde o barro vai conseguir a sua consistência, firmeza. O fogo vai definir se esse vaso é realmente preparado para suportar este processo. Para muitos servos de Deus é preciso que passem pelo fogo, porque o fogo purifica, o fogo dá qualidade, e esse vai ser que vai mostrar as nossas obras. Aleluia! E nessa fase, meus queridos, não poderá mais existir bolhas, porque dessa forma elas vão se romper com o fogo e o vaso vai se rachar ou quebrar. A soberba, a vaidade, o orgulho, a incredulidade, a insensibilidade não poderão mais fazer parte da nossa vida se quisermos realmente ser um vaso de honra nas mãos do Senhor. Se quisermos ser um testemunho vivo de Jesus para a nossa geração, para as nações, para o próximo que se aproxima de nós. Em 2 Timóteo 2:20, nós podemos ler: ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também há os de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. Deus, com certeza, nos escolheu para sermos vaso para a sua honra. Mas lembre-se, ninguém se torna um vaso antes de passar pelas mãos do oleiro. Deixe que ele te transforme, deixe que ele te molde, deixe que ele faça todo o processo em você, tirando todas as bolhas, tirando tudo aquilo que não agrada, para que você possa sim estar pronto, que você não seja um vaso rachado, onde por mais que se derrame a unção, jamais vai reter a unção, porque está derramando, ainda há rachaduras, ainda há coisas para serem trabalhadas. Ou talvez um vaso qualquer, sem atrativo algum. Portanto, meu querido, minha querida, é momento de nos colocarmos nas mãos do nosso oleiro, para que ele trabalhe em nós da maneira que ele achar necessário e nos transforme em vasos de honra, perfeitos, santos, purificados, com as nossas vestes limpas, para que nós possamos ser testemunho vivo do seu amor, da sua bondade, da sua misericórdia, por onde quer que eu e você passemos. Aleluia. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.